Atos, capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, também chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação de Herodes, e Paulo. Um dia, enquanto esses homens estavam em adoração e jejum, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Paulo para um trabalho especial que eu tenho para eles. Então, depois de jejuar e orar mais, os homens puseram as mãos sobre eles e mandaram os dois. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram para Seleucia e daí navegaram para Chipre, na cidade de Salamina. Foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus. João Marcos ia com eles como ajudante. Depois disso, eles pregavam de lugar em lugar através da ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele se fez amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Paulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas o feiticeiro Elimas, o nome dele em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Paulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos do feiticeiro e disse: Seu filho do diabo, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo que é bom, você nunca vai deixar de querer perturbar os caminhos do Senhor? E agora o Senhor pôs a sua mão de castigo em cima de você e ficará cego por algum tempo. Imediatamente uma neblina e a escuridão caíram sobre ele e começou a andar de um lado para outro pedindo que alguém pegasse em suas mãos para ser guiado. Quando o governador viu o que tinha acontecido, acreditou e ficou espantado com o poder da mensagem de Deus. Nisto, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para Turquia e aportaram na cidade de Perge. Ali João se separou deles e voltou a Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província da Psídia. No sábado, eles foram à sinagoga para o culto. Depois das leituras de costume dos livros de Moisés e dos profetas, os responsáveis pelo culto mandaram a eles este recado: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Então Paulo se levantou, cumprimentou a todos e começou a falar. Homens de Israel, disse ele, e todos que estão aqui e respeitam a Deus, ouçam. O Deus dessa nação de Israel escolheu os nossos avós e cuidou deles no Egito, conduzindo o povo gloriosamente para fora da escravidão em que estava. Isto sustentou todos durante 40 anos de viagem através do imenso deserto. Depois ele destruiu 7 nações em Canaã e deu o território delas como herança a Israel. Os juízes governaram os 450 anos, e depois deles veio o profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em lugar dele. Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração. Ele me obedecerá. E uma pessoa da família do rei Davi, Jesus, é o Salvador de Israel, prometido por Deus. Porém, antes da vinda dele, João Batista pregou a necessidade de cada um em Israel voltar-se do pecado para Deus e ser batizado. Quando estava terminando seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Messias? Não, porém vem logo, e em comparação com ele, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também todos vocês não-judeus presentes aqui, que respeitam a Deus, essa salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os seus líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não reconheceram nem perceberam que Jesus era aquele sobre quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todas as semanas na sinagoga. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matasse, de qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre sua morte, ele foi tirado da cruz e posto no túmulo.
Porém, Deus ressuscitou Jesus e durante os poucos dias que se seguiram, ele foi visto muitas vezes por aqueles que seguiam Jesus da Galiléia a Jerusalém. Esses homens têm dado sempre testemunho público da sua volta. E agora, eu e Barnabé estamos aqui para trazer a boa nova a vocês, que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus trouxe Jesus de volta à vida. É disso que o Salmo 2 está falando quando diz a respeito de Jesus. Hoje eu o honrei como meu filho, pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para não morrer mais. Isto é afirmado na Escritura, que diz: eu farei por Jesus a maravilhosa coisa que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou mais completamente, dizendo: Deus não permitirá que seu santo seja comido pelos vermes. Isso não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado, e seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, alguém que Deus ressuscitou, cujo corpo não foi de modo algum tocado pela destruição da morte. Irmãos, ouçam, anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados de vocês. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo. Uma coisa que a lei judaica não pôde fazer. Tomem cuidado, não deixe que sejam aplicadas a vocês as palavras dos profetas, porque eles disseram: olhem e morram vocês que desprezam a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês, uma coisa em que vocês não acreditarão quando ouvirem ser anunciada. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo que voltasse e falasse a eles novamente na semana seguinte. E muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus que adoravam na sinagoga seguiram Paulo e Barnabé pela rua, enquanto os dois homens insistiam com eles para que aceitassem as misericórdias que Deus oferecia. Na semana seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas quando os líderes judaicos viram as multidões, ficaram com inveja, praguejavam e falavam contra tudo que dizia. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente: era necessário que essa boa nova que veio de Deus primeiro fosse dada a vocês, os judeus. Mas já que vocês não aceitaram e mostraram que não merecem a vida eterna, pois bem, nós oferecemos a salvação aos das outras nações. Pois foi assim que o Senhor ordenou quando disse: eu fiz de você uma luz para os outros povos, para guiar todos os mais distantes cantos da terra até minha salvação. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito contentes e se alegraram com a mensagem de Paulo, e todos os que queriam a vida eterna creram. Então a mensagem do Senhor espalhava-se por toda aquela região. Mas os líderes judaicos revoltaram tanto as mulheres piedosas de posição como os líderes civis da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Porém, eles sacudiram pó dos pés contra aquele lugar e foram para a cidade de Icônio. E os novos crentes estavam repletos de alegria e do Espírito Santo.